Sabe o que acontece depois que um time chega no topo, ganha tudo? Bom, para o Palmeiras, a virada de chave para a temporada de 2026 não começou com festa, não. Começou com uma crise silenciosa lá nos bastidores. E o jeito que o clube lidou com isso, olha, vai muito além de uma simples história de futebol. É praticamente um manual sobre como gerenciar um time de altíssima performance nos dias de hoje. 9. Guarda bem esse número. Em novembro de 2025, no pico da temporada, o Palmeiras foi para campo sem 9 jogadores importantíssimos. E não eram desfalques qualquer, não. Era o reflexo de um time inteiro chegando no seu limite físico e mental. Era um sinal bem claro de que a conta pelo sucesso estava chegando. E ela era bem alta. E isso leva a gente para a grande questão aqui. Depois de uma fase vitoriosa, de empilhar taças, como é que se faz para a estrutura toda não desabar? O sucesso tem um custo físico, um custo brutal. E o Palmeiras se viu exatamente diante desse desafio. Como gerenciar uma equipe que foi levada à exaustão total? Para a gente entender essa história complexa, vamos dividir essa análise em 5 partes. Primeiro, a gente vai ver qual foi o real preço da vitória. Depois, vamos dar uma espiada no laboratório de performance do clube. Em seguida, vamos acompanhar a longa estrada para recuperar atletas fundamentais. E aí, como tudo isso virou uma estratégia de longo prazo e, por fim, o que isso tudo representa como um modelo para o futebol moderno. Então vamos lá, começando pelo preço da vitória. Tenta imaginar a cena. O time acabou de levantar a taça da Libertadores, a torcida está em êxtase e festa para todo lado, só que, por trás das cortinas, a realidade era bem diferente. O que existia era uma crise de esgotamento e uma enfermaria que não parava de encher. A comemoração vinha com uma ressaca, e das fortes. E é exatamente aqui que entram os protagonistas silenciosos dessa virada. O Núcleo de Saúde e Performance, mais conhecido como NSP. Pensa neles como o cérebro científico do clube. Foi essa equipe que recebeu a missão super complexa de reconstruir os atletas um por um. E a resposta deles para essa crise toda não foi um simples aproveitem as férias, descansem. Nada disso. A resposta foi ciência pura, aplicada para reverter o desgaste de uma temporada inteira. O plano era extremamente meticuloso, sabe? Dividido em 3 fases. Dezembro foi todo dedicado à chamada recuperação biológica. O que é isso? Basicamente baixar os níveis de estresse do corpo, principalmente o cortisol, que vai lá para cima depois de uma final. Em janeiro, começou a transição médica, com a volta aos treinos no dia 4, mas de um jeito super controlado. E fevereiro foi o mês da gestão tática, usando os jogos do estadual não para ganhar a qualquer custo, mas como parte do processo de recuperação, gerenciando o tempo de cada jogador em campo. Foi um verdadeiro jogo de xadrez. Mas para a gente entender de verdade o tamanho desse problema, a gente precisa dar nome aos bois, colocar rostos nesses desafios. A alta performance tem um custo humano. E vamos analisar 3 casos aqui que mostram perfeitamente como a situação era complexa. Primeiro, o caso de Paulinho, o camisa 10. A situação dele era um verdadeiro quebra-cabeça ortopédico para a equipe do NSP. Ele não teve uma lesão comum, foi uma fratura recorrente na tíbia direita. Pensa bem, ele já tinha operado em julho, jogou só 16 partidas e o osso quebrou de novo, no mesmíssimo lugar. Em fevereiro, o foco total não era nem em quando ele ia voltar a jogar, mas sim em garantir que aquele osso se curasse de uma vez por todas. Agora, vamos falar do Lucas Evangelista. Ele era aquela engrenagem que conectava a defesa ao ataque. A ausência dele abriu um buraco tático gigantesco no time. Em setembro, uma lesão muscular na coxa o tirou de combate. E foi sério, tão sério que precisou de cirurgia. O trabalho de recuperação, nesse caso, era uma reconstrução muscular completa, focando em fortalecimento excêntrico para evitar que o problema voltasse e o time perdesse de novo essa peça tão fundamental na transição de bola. E para completar, o caso do Felipe Anderson, o cérebro criativo do time. Ele estava enfrentando uma verdadeira tempestade perfeita de problemas físicos. Ele já vinha arrastando uma pubalgia crônica, aquela dor bem chata na virilha desde o começo do ano. E como se isso não fosse o bastante, ele sofreu um entorse no tornozelo bem na final da Libertadores. O desafio aqui era duplo: tratar uma lesão de desgaste e, ao mesmo tempo, uma lesão traumática aguda. A volta dele aos jogos era um processo controlado milimetricamente. E todo esse cuidado com a saúde dos atletas acabou transbordando para a estratégia geral do clube. Tanto no mercado de transferências quanto dentro de campo. Tudo estava conectado, mostrando uma visão de longo prazo. O caso do Bruno Rodrigues é um ótimo exemplo disso. Emprestar ele para o Cruzeiro não foi um descarte, de jeito nenhum. Foi uma jogada de mestre por 3 motivos. Primeiro, ele precisava de ritmo de jogo, coisa que seria impossível no Palmeiras naquele momento. Segundo,
O clube aliviava o elenco num setor que já estava bem concorrido. E terceiro, ao mesmo tempo, preservava o valor do jogador, que é um ativo importante. Foi uma daquelas soluções em que todo mundo sai ganhando. E olha, como se não bastasse a crise física, ainda tinha a corda bamba disciplinar. 3 jogadores fundamentais para o esquema tático, o Kelvin, o Ramon Souza e o Flaco Lopes, estavam pendurados com 2 cartões amarelos. Mais um cartãozinho e pronto, estariam fora das quartas de final do estadual. Isso criou um baita dilema para o técnico Abel Ferreira. E agora? Valia a pena arriscar tudo para ter a melhor campanha e decidir em casa, ou era mais inteligente poupar essas peças-chave, mesmo que isso custasse a liderança, para ter todo mundo inteiro para o mata-mata? Uma escolha clássica entre o ganho imediato e a segurança estratégica lá na frente. Quando a gente junta todas essas peças, fica muito claro que o que a gente está vendo não é uma série de decisões isoladas para apagar incêndios. O que a gente vê é um método, um processo muito bem definido. O Palmeiras mostrou um modelo que prioriza o processo, em vez do episódio. O que isso quer dizer? Que a recuperação científica de um atleta é mais importante que o resultado de um único jogo. Significa tratar os jogadores como ativos humanos e não como peças descartáveis, e que as decisões de mercado e as táticas fazem parte de um plano muito maior. É a prova de que, para eles, o sistema é mais forte do que as individualidades. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final sobre o futebol de alta performance. A vitória mais importante é aquela que acontece ali nos 90 minutos, com a bola rolando, ou será que ela é construída em silêncio? Nos laboratórios, nas planilhas e nas salas de fisioterapia, muito, mas muito antes do apito inicial.